Olá, nós somos o grupo 2 e hoje iremos apresentar o tema Anatomia aplicada à luxação da articulação temporomandibular, ATM. A articulação temporomandibular é formada pela parte superior da fossa temporal, no osso temporal, pelo tubérculo articular e pelo côndylo da mandibular. Entre a fossa mandibular e o côndylo da mandíbula, encontramos o disco articular, articulação sinovial modificada do tipo dobradiça. As superfícies articulares são cobertas pelo tecido fibrocartilaginoso avascular. O disco é responsável por dividir a articulação em duas: o compartimento superior, responsável pelo movimento de produção e retração, e o inferior, responsável por movimentos de depressão e elevação da mandíbula de forma dobradiça. A ATM é sustentada pelos ligamentos colaterais medial e lateral, que auxiliam na conexão entre os lados do disco articular com o côndylo, pelo ligamento temporomandibular, localizado na lateral da cápsula, cuja função inclui a prevenção de deslocamento lateral ou posterior do côndylo, pelo ligamento estilomandibular, que se origina do processo estiloide e se insere no ângulo da mandíbula, sendo responsável por permitir a protução da mandíbula, e pelo ligamento esfenomandibular, que se estende entre a espinha do osso esfenoide e a língua da mandíbula. Ele contribui para a limitação dos movimentos de protução e extensão extensa e abertura da boca. O suprimento arterial principal vem da artéria auricular profunda, ramo da artéria maxilar, e da artéria temporal superficial, ramo terminal da artéria carótica externa. Além disso, a articulação recebe sangue da artéria timpânica anterior, também ramo da artéria maxilar, e a drenagem venosa se dá pela veia temporal superficial e a veia maxilar. A inervação se dá pelo nervo mandibular, terceiro ramo do nervo trigêmeo. Inervação adicional é realizada pelo nervo mesentérico e pelos nervos temporais profundos. Agora um pouco sobre os músculos envolvidos nos movimentos da articulação. Os movimentos da ATM são produzidos pelos músculos da mastigação e os músculos ióides. A depressão é gerada pelos músculos pterigóides laterais, digástrico, genioide e milioide. A elevação é um movimento gerado pelos músculos temporal, masseter e pterigoide medial, e envolve o movimento da cabeça da mandíbula para a fossa mandibular. A protração da mandíbula é dada principalmente pelo músculo pterigóide lateral, auxiliado pelo pterigóide medial. Os músculos elevadores, principalmente o temporal, são coadjuvantes desse movimento, no sentido de manter a mandíbula elevada enquanto ela se desloca para frente. No movimento inverso, de retrusão, trabalha os músculos gástrico e genioide e as fibras posterior do temporal e profundo do masseter. Por último, existe o movimento de lateralidade, que é feito pelo pterigóide lateral oposto. Um adendo é que todos os músculos que movimentam as articulações temporomandibulares são inervados por ramos do nervo mandibular V3, que se originam na fossa infratemporal, exceto pelo músculo genioide, que é inervado pelo nervo espinal C1. As disfunções temporomandibulares são um conjunto de distúrbios que envolvem as articulações temporomandibulares, os músculos da mastigação e outras estruturas que estão associadas à movimentação dessa região, como, por exemplo, os ligamentos. As disfunções temporomandibulares podem ser classificadas como musculares, quando há alguma disfunção nos músculos dessa região, como inflamação ou dor, e podem também ser classificadas como disfunções articulares, quando a disfunção está diretamente relacionada com a função articular, uma inflamação ou fratura, por exemplo. Dentro da divisão da disfunção articular, iremos estudar hoje de forma mais aprofundada a luxação dessa articulação temporomandibular. Quanto à etiologia das disfunções temporomandibulares, podemos classificá-las como multifatorial, ou seja, diversos fatores podem levar a essa disfunção. Esses fatores podem ser divididos em fatores predisponentes, são aqueles que aumentam o risco da lesão, como fatores biomecânicos ou genéticos, por exemplo. Existem também os fatores precipitantes, que são aqueles que desencadeiam o início da lesão, como micro ou macrotraumas. Há ainda os fatores perpetuantes, que são aqueles que impedem a cura e favorecem a evolução da lesão. Como exemplo desses tipos de fatores, temos as parafunções, que são os transtornos involuntários e inconscientes de movimentação, como o bruxismo, por exemplo. Agora que a gente já fez um apanhado geral do que são as disfunções temporomandibulares e a sua etiologia, falaremos um pouco mais especificamente da luxação dessa articulação temporomandibular. Essa luxação ocorre quando há perda total ou parcial das superfícies articulares. Por exemplo, nessa imagem a gente consegue visualizar o côndilo mandibular dentro da fossa mandibular e de rosinha a gente percebe o deslocamento anterior desse côndilo mandibular. Nessa outra imagem a gente percebe apenas o deslocamento com a fossa mandibular vazia. Então, a luxação é caracterizada pelo deslocamento do côndilo para fora da fossa mandibular,
tomada a incapacidade de retorno, sem que haja qualquer intervenção externa. Caso esse côndilo consiga retornar à fossa mandibular, é caracterizado como uma subluxação, quando não há forças externas que recolocam esse côndilo no lugar, quando ele volta sozinho. A luxação da articulação temporomandibular pode ser causada espontaneamente ou de forma traumática, por exemplo, com abertura excessiva da boca ou durante uma intubação orofaringeal. Quando essa luxação é recorrente, ela é associada a uma hipermobilidade da mandíbula e a uma eminência articular proeminente. Pacientes com essa luxação recorrente entram num ciclo vicioso, já que sempre que ocorre a luxação, há mais rotura e estiramento do ligamento capsular, o que agrava a condição e leva a mais episódios de recorrência. Os ligamentos e os tendões e outros tecidos moles dão estabilidade para essa articulação. Então, caso ocorra algum prejuízo desses elementos, a luxação da articulação pode ocorrer mais facilmente pela falta de estabilidade. Esses deslocamentos mandibulares podem ser uni ou bilaterais, sendo o deslocamento bilateral o mais comum. O côndilo pode ser deslocado anteriormente, o que é o mais frequente, que pode ocorrer por um impacto traumático de boca aberta, por exemplo. Esse deslocamento pode ser também posterior, quando está associado a fraturas do côndilo ou da base do crânio. Esse deslocamento pode ocorrer também de forma lateral, associado a alguma fratura mandibular, ou pode ser um deslocamento superior. Esse deslocamento superior, o côndilo da mandíbula se desloca anterosuperiormente à fossa mandibular e fica localizado na fossa infratemporal e pode estar relacionado com alguma fratura da fossa mandibular ou algum impacto traumático que ocorra de boca aberta. Nessa imagem, a gente consegue perceber o côndilo da mandíbula no A, dentro da fossa mandibular, e ali no C, na figura ao lado, a gente percebe esse deslocamento anterior. Nessa figura, a gente consegue perceber um deslocamento lateral, por exemplo. Quanto aos achados clínicos relacionados à luxação da ATM, os mais frequentes são a presença de uma dor intensa na região articular e a dificuldade de fechar a boca. Esses sinais normalmente afetam a mastigação e a fala e podem resultar na cialorreia, que é uma condição em que o indivíduo apresenta uma dificuldade em controlar a salivação. A depressão na região pré-auricular e a tensão da musculatura da mastigação também são consideradas manifestações clínicas. Além disso, no caso da luxação temporomandibular unilateral, o paciente ainda pode apresentar um desvio da mandíbula em relação à linha média da face, o que não é observado na luxação bilateral. Quanto ao diagnóstico, ele pode ser estabelecido por meio da história clínica do paciente, então seria por meio dos sinais e sintomas que ele traz, pela realização de exames físicos locais, pela utilização de exames de imagem como a tomografia ou radiografia, que normalmente são utilizados para confirmar o diagnóstico. O tratamento ele vai variar de acordo com o estado do paciente, ou seja, de acordo com a particularidade daquele paciente. Sendo assim, ele pode ser realizado por meio de métodos conservadores, através das técnicas de redução manual ou por meio de alívio de sintomas, assim como também pode ser realizado por meio de métodos cirúrgicos. As técnicas de redução manual são variáveis, mas apesar disso, elas possuem basicamente o mesmo objetivo: fazer com que o côndilo mandibular retorne ao seu local de origem na fossa mandibular por meio de um deslocamento posterior sobre a eminência articular do osso temporal. A principal técnica utilizada é a técnica tradicional, ou também chamada técnica de Hipócrates, que é representada por essa figura, onde o profissional posiciona as suas mãos ao redor da mandíbula do paciente, com os polegares nas superfícies oclusais dos dentes posteriores, realizando uma pressão inferior e posterior para reposicionar o côndilo mandibular em seu local de origem, sendo uma técnica de manipulação bilateral. Outras técnicas que podem ser utilizadas são a ipsilateral, que é caracterizada por ser uma manipulação unilateral, já que uma das mãos do profissional vai ser posicionada ao redor de um dos lados da mandíbula do paciente e a outra mão vai ser utilizada para estabilizar a cabeça desse paciente, podendo ter 3 abordagens: a extraoral, a intraoral e a combinar. A técnica do pulso pivô é de manipulação bilateral, onde o pulso do profissional vai servir como uma alavanca para os músculos da mastigação, que vão realizar um movimento paralelo àquele realizado pelo profissional, de maneira superior e posterior, causando rolamento do côndilo mandibular até o seu local correto. Já a técnica do reflexo do vômito, ela ainda não tem uma eficácia comprovada, mas ela acontece pelo estímulo
estímulo ao palato mole, que ocasiona o relaxamento dos músculos da mastigação e assim proporciona o retorno do côndilo mandibular ao seu local de origem. Outros métodos que podem ser utilizados são o alívio de sintomas pela utilização de aparelhos que limitem o movimento dessa articulação, assim como pela administração de relaxantes musculares e de agentes esclerosantes. Normalmente, esse método está associado a algum outro, como o cirúrgico. E dentre as indicações para o método cirúrgico estão a luxação recidivante, onde existem episódios repetitivos dessa desarticulação, assim como em casos de dor articular e de disfunções na mastigação. Essas são as nossas referências bibliográficas.